Pampa na tarde, aqui na Rádio Pampa. 18 horas e 10 minutos em Porto Alegre, temperatura 27 graus e 3 décimos, 63% a umidade relativa do ar. Este é o Pampa na tarde, aqui na Tribuna Livre do Rio Grande. Bom, minha gente, nós temos recebido aqui na Rádio Pampa uma procura muito grande, muita gente perguntando, tentando tirar dúvidas sobre problemas envolvendo a compra de imóveis. O mercado imobiliário está aquecido e por conta desse aquecimento do mercado imobiliário existe uma venda, uma negociação muito grande em torno de imóveis, sejam novos, sejam usados. Não bastasse isso e por conta do crescimento, desenvolvimento da construção civil nos últimos tempos, o aumento significativo também das operações de aluguel de imóveis. E diante disso é muito grande o número de perguntas que a gente recebe dos ouvintes, a participação dos ouvintes, querendo exatamente saber como se procede cada mecanismo, como é que se faz cada alteração, o que está acontecendo com o mercado. Compra de imóveis, financiamento não sai, dá a entrada, aí paga a comissão, aí o financiamento não sai, devolve, não devolve, que tem direito, enfim, cláusulas abusivas, como é que a justiça tem se manifestado. Não bastasse isso, a locação de imóveis também é uma outra discussão muito grande. Quais são os direitos do locador, os direitos do locatário? E ainda tem os velhos problemas envolvendo condomínios. Para atender os nossos ouvintes, nós trouxemos hoje o Dr. Rodrigo Piscitelli, que é especialista em direito imobiliário, que vai conversar conosco e vai responder as perguntas dos ouvintes nesse segmento do direito imobiliário. Então você que mandou e-mail para cá, mandou torpedo, mandou, enfim, mandou recado, liga perguntando, agora é a oportunidade de você tirar a sua dúvida. Doutor Rodrigo, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Muito boa tarde, Gustavo. Doutor Rodrigo, uma das coisas que mais chama a atenção hoje é, por conta da explosão da construção civil no nosso país, a venda de imóveis novos. Tem gente que vende um imóvel novo, um terreno baldio, mete uma estaca lá e sai vendendo. E a gente sabe que os problemas estão se multiplicando. Dia desses, aqui conosco, o desembargador Genaro disse, olha, o mercado está efervescente e muita coisa está indo parar no judiciário exatamente por conta da desinformação de um lado, da má-fé do outro, enfim. Doutor Rodrigo, qual é o principal conselho para quem vai comprar um imóvel, para comprar este imóvel com segurança? Certo. Bom, Gustavo, primeiro conselho que eu dou para o nosso ouvinte aí é procurar um advogado ou um corretor bom, de sua confiança, para que possa ser feita análise de toda a documentação. É fundamental para o comprador a análise de documentação. Você mencionou a questão do imóvel novo. Muita gente não faz incorporação, que é fundamental. A lei exige que se faça incorporação quando se for fazer um condomínio de apartamentos. Então tem uma série de exigências que a lei determina e uma série de documentos que o comprador, documentos públicos que estão à disposição de qualquer pessoa. Então é importante você se aconselhar de um profissional habilitado para fazer uma boa compra, né? É que eu fico imaginando assim, doutor Rodrigo, as pessoas, os consumidores, muitas vezes vão adquirir um bem de mais de 100 mil reais. Correto. Eu não estou aqui para botar o preço em ninguém, mas eu acho que um advogado pode cobrar, por exemplo, pela tabela da OAB o valor de uma consulta ou um salário mínimo para acompanhar essa compra e dizer ao cliente, olha, compra ou não. Uhum. O que esse advogado vai fazer e vai ver que o cliente, o consumidor, não consegue perceber? Certo. A questão do valor aí já foge um pouco da atuação de quem está auxiliando o comprador. Acredito que a questão do valor é mais de mercado, claro, mais do interesse da pessoa, né? Tanto claro, do vendedor quanto do comprador. Quando eu faço assessoria de compra e venda de imóveis, eu procuro ir mais para a parte técnica, a parte de documentação, e nem tanto a questão de mercado, porque aí eu já estou atuando numa alçada que não é tanto a parte jurídica, né, da situação, né?
Então, mas realmente... Não, mas sobre esse aspecto jurídico, doutor Sim, Rodrigo, pois não. o advogado vai verificar a incorporação, a documentação, Se tratando de CNPJ, porque hoje é exigido um CNPJ individual para cada projeto. Isso. É esse tipo de informação que o consumidor comum não consegue avaliar e que o advogado vai verificar? Isso, exatamente. Muitas vezes o consumidor não tem o acesso a isso, né? Embora sejam informações que estão e devem estar ao alcance de todos, muitas vezes o consumidor, o comprador não tem o meio para buscar, não sabe como buscar, e nesse aspecto eu acredito que o advogado aí, ou o corretor também, muitas vezes, ele é melhor, é mais indicado para fazer esse trabalho de análise e levar a documentação para o seu cliente, né? Bom, doutor Rodrigo, as perguntas estão começando a pipocar aqui, mas antes de começar a colocar as perguntas dos ouvintes no ar, eu vou levantar questões que eu acredito sejam questões gerais e que os ouvintes vão estar mais, digamos assim, habituados. Claro. Então, o primeiro passo seria o seguinte, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza vai ser a pergunta de todos. Quando o negócio não é realizado, eu tenho todo o meu dinheiro de volta ou parte dele fica como indenização? Um abraço da Marisa de São Leopoldo. Marisa, certo. Obrigado pela participação. Coloquei a sua pergunta no ar, porque acho que vai ser a pergunta de muita gente. Essa é uma dúvida bem comum, né? Na verdade, Gustavo, existe a cláusula penal, né, nos contratos. Aquele que descumpre um contrato, ele vai sofrer uma penalidade, que é a cláusula penal, uma espécie de multa, justamente por ele não ter dado cabo a este contrato. Então, respondendo à pergunta da ouvinte, se ela deixar de efetuar os pagamentos, se ela desistir do negócio, ela vai ter uma perda, sim. Essa questão da perda é que o Poder Judiciário vai, caso seja uma cláusula abusiva, ele vai poder interferir e reduzir, se for o caso, né? Bom, o seu Luiz Carlos de Alvorada está perguntando, se eu compro um apartamento e depois ele não recebe o habite-se, quem é o responsável? A financeira, a construtora ou a imobiliária que vendeu? A falta de o habite-se, a obrigação de entregar o imóvel com habite-se é do construtor. Então, numa primeira análise... O habite-se, o compromisso primário é do construtor. Isso, é entregar o imóvel finalizado, acabado, com condições, que é o habite-se, né, para ele ser habitado. Então, numa primeira análise, é do construtor. Pode, eventualmente, haver uma responsabilidade do intermediador, da imobiliária, ou do corretor, caso ele tenha agido de má fé, por exemplo, mas aí temos que provar a culpa aí nesse caso, né? Bom, eu tenho uma outra questão aqui, no tocante a dona Elisa, que está fazendo uma pergunta curiosa. Dona Elisa do Nonoai. Dona Elisa, obrigado pela participação. Ela diz, qual é o tempo de garantia do imóvel? Ela diz aqui, comprei um apartamento há 6 anos que apresenta algumas rachaduras na altura da junção do telhado. Deve ser telhado ou teto, né, dona Marisa? Bom, mas enfim, o tempo de garantia do imóvel, doutor? Certo. Em construções pelo regime de empreitada, que é a maioria dos casos, construções de porte grande, são 5 anos pelo Código Civil, é a garantia do construtor, pela solidez de terreno, de obra, de materiais. 5 anos. Isso. 5 anos. Muito bem. Tem mais questões aqui. O Mauro da Tristeza está perguntando se o imóvel pode ser desapropriado pela prefeitura durante o período de financiamento. Ele diz aqui que comprou um terreno que está sendo desapropriado e ele ainda está pagando o terreno. Mauro, doutor Rodrigo, é possível isso? Olha, Gustavo, eu não Como é que você compra? Mauro, manda mais informações para a gente aqui. Você construiu em cima, enfim, esse financiamento na verdade, a desapropriação por parte do poder público obedece a um interesse público, sempre prevalece. Tem um plano diretor, não é uma coisa tão simples assim, tá, Mauro? Uma primeira resposta rápida, sem fazer uma análise mais profunda, eu diria que não haveria empecilho aí para o poder público desapropriar, porque o interesse público vai prevalecer. Vamos aos torpedos. Os torpedos chegando aqui, o Luiz Antônio está perguntando de quem é a responsabilidade
do IPTU, do proprietário ou do locatário? Ele diz aqui que as imobiliárias estão cobrando o IPTU daqueles que alugam os imóveis. Isso é legal? Um abraço, seu Luiz Antônio. O senhor não colocou o bairro, seu Luiz Antônio. Obrigado pela participação. Doutor Rodrigo. Perfeito, é legal, sim. A responsabilidade, via de regra, é do proprietário. Porém, a lei do inquilinato, ela permite que se repasse o IPTU para o inquilino. É perfeitamente legal essa... Tem que ser previsto no contrato, sim, né? Previsto no contrato. Previsto no contrato. Exatamente. Tanto o IPTU quanto o condomínio também, cotas condominiais, desde que não as parcelas extraordinárias, as ordinárias podem ser repassadas para o inquilino e o seguro incêndio também. Tem um aqui que veio, mas é uma verdadeira carta, viu? Dona Rita, é uma verdadeira carta, Dona Rita. Então, assim, ó, eu vou tentar resumir a sua carta para o doutor para ele entender qual é o seu problema. A Dona Rita é aposentada, mora no bairro Higienópolis. Ela diz que tem 2 pequenos apartamentos que ela aluga e que fazem parte da sua renda. Ela disse que um inquilino saiu do imóvel e que menos de 30 dias depois recebeu uma multa do condomínio por atos de vandalismo do ex-inquilino. Ela pergunta se tem que pagar ou se isso é de responsabilidade do inquilino. A relação de um imóvel locado em condomínio é interessante, porque é uma relação triangular, né? Você tem de um lado o proprietário, face ao condomínio, ele responde face ao condomínio. E tem o inquilino que responde face ao seu locador. Nesse caso aí da ouvinte, ela, infelizmente, ela é a responsável pelo pagamento de multa, podendo depois, eventualmente, entrar com uma ação de indenização, de reparação contra o seu inquilino, que foi o causador desse ato de vandalismo. Mas ela, num primeiro momento, em frente ao seu condomínio, que ela é condômina, ela vai ter que responder, sim. O direito imobiliário é um direito muito... Ele tem vários segmentos, subsegmentos, digamos assim, né? Nós temos locações, nós temos condomínios, regulamentação imobiliária, incorporações, então, e cada aspecto desse tem uma legislação bem específica. Nós temos uma lei de locações muito complexa, com bastante termos técnicos. O advogado que atua nessa área ele tem que estar bem preparado, ele tem que conhecer tanto o advogado quanto o operador do direito em geral que atua nessa área, né? E o mercado realmente vem crescendo. Aqui em Porto Alegre nós temos um aquecimento muito grande, elevado em termos de imóveis novos, principalmente. No nosso litoral, aqui também temos um boom imobiliário de condomínios de casas, de lotes. Então, realmente o direito imobiliário passou a ser um expoente aí no meio jurídico, né? O senhor, como palestrante, tem sido muito requisitado, inclusive, para cursos ligados ao direito imobiliário. A procura tem sido muito significativa por parte de profissionais do direito também? Tem sido sim. Eu dou aula em um curso voltado para, estamos neste plano agora, para operadores do direito, advogados, bacharéis, estudantes, juízes, enfim, e também dou aula para aspirantes a corretores de imóvel. A procura em ambos os segmentos tem sido significativa, né? Pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, buscando aí o conhecimento técnico, né? O que é fundamental para o operador aí do direito, ele tem que buscar o seu conhecimento técnico para poder prestar um serviço adequado aí para o seu cliente. Olha, o Luiz André de Teresópolis está fazendo uma pergunta curiosa. Ele diz: sou advogado e, como tal, vejo cada vez mais o surgimento de cláusulas abusivas nos contratos, principalmente das grandes incorporadoras e construtoras. Gostaria da opinião do doutor sobre essas cláusulas abusivas e como a justiça as tem recepcionado. Certo. Um abraço. Obrigado pela participação, doutor. Realmente, existem aí, como em quase todos os contratos de adesão, aí você vai assina, tem uma pilha de papel ali que você não vai ler, é muito difícil de ler. Realmente pode haver cláusulas abusivas e, nesse caso, o judiciário ele certamente aí vai amparar aquele que for hipossuficiente na relação. Porém, é interessante a pergunta do colega ouvinte. Algumas situações o nosso Poder Judiciário ele tem aceitado. Por exemplo, a questão daquele prazo de atraso na obra previsto no contrato, né? 180 dias, geralmente. Esse é um exemplo de cláusula que muitas pessoas entendem ser abusiva, porém
abusivas, porém o nosso Poder Judiciário ele aceita esse tipo de cláusula. Interessante. Então, algumas situações pode ser reduzido, como nós falamos no início, cláusula penal. Muitas vezes uma cláusula penal de 20% é reduzida para 10%, porém fica nos 10%, o 10% não é considerado abusivo, como um exemplo, né? Então, realmente, as cláusulas abusivas podem ser levadas ao Poder Judiciário, devem ser levadas ao Poder Judiciário e com grande chance de êxito aí em revê-las. Doutor, eu queria levantar uma questão com o senhor em relação ao tamanho dos imóveis. Tem-se observado, historicamente, que os imóveis, por conta da valorização imobiliária, estão se tornando cada vez menores. Existem apartamentos vendidos, digamos assim, com um rótulo de apartamentos de 3 dormitórios, com 45, 48 metros quadrados, o que tecnicamente algo... Mas, enfim, faz parte de uma realidade que estamos convivendo, leis de mercado. Esses imóveis cada vez menores estão provocando, digamos, uma concentração muito grande. E aí entra a famosa discussão do direito condominal. Quer dizer, o que pode, o que não pode, o barulho, pode animal, não pode animal, as áreas comuns, as áreas privativas, enfim. Como tem sido a discussão em relação a esses temas, não apenas nas suas palestras, mas principalmente no judiciário, já que se sabe a tendência é o aumento de casos envolvendo lides desse tipo, né? Perfeitamente. O condomínio é uma discussão frequente no Poder Judiciário. Eu trabalho bastante com condomínios, trabalho sobretudo com locações e condomínios é frequente, é o dia a dia do advogado aí que milita nessa área. Discussão, você falou de animais também, isso volta e meia está presente aí no nossa... Barulho. É importante até para deixar claro para os ouvintes que a questão do animal, ainda que a convenção proíba, nosso Poder Judiciário já entendeu que pode, porém, animal de pequeno porte, não aquele animal que vai trazer um prejuízo para os demais, né? Mas é importante, Gustavo, no condomínio, você sempre vê-lo como um direito de todos. Todos têm direito, todos são proprietários, todos são condôminos. Condomínio nada mais é do que isso, são várias pessoas proprietárias de um mesmo imóvel, que é o prédio, o condomínio em si. Então, é importante as pessoas terem o bom senso, né? Questão de barulho, sempre tem discussões no Poder Judiciário também, festas, som alto, isso realmente é bem frequente. E como você bem disse, cada vez mais os prédios, os condomínios estão presentes no meio urbano, principalmente, cada vez mais tem discussões nesse sentido.